Com isso, 2 acessos foram perdidos, assim com gols nos acréscimos para o Botafogo de Ribeirão Preto lá em 2018, quem é que está lembrado, né? Lá no interior de São Paulo, e em 2016 em Minas Gerais para o Boa Esporte. Ou seja, não precisamos a gente nem precisa ir tão longe. Se a gente lembrar do atual Campeonato Paraibano 2023, Serra Branca, Campinense, Queimadense, enfim, tantos outros empates, né? Os 6 empates do Botafogo, 4 deles sofrendo o gol no final. A gente imagina que alguma coisa está acontecendo aí com esse Botafogo. João, a gente estava tão animado ontem, né? Tão motivado. Boa tarde, cara. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando nessa sexta-feira o Correio Esporte. A gente também peca um pouquinho pelo entusiasmo, né? Em alguns momentos. A gente não, você. Você estava aqui entusiasmadíssimo ontem. É uma das minhas principais características. Enquanto apaixonado por futebol, é sempre torcer pelo melhor. Mesmo que o histórico recente mostre que o Botafogo tem dificuldade de segurar resultados. Ontem eu dizia, vamos amarrar o jogo, mas amarrar o jogo também tem que ser feito com inteligência, né? Não é amarrar o jogo perto da sua área de defesa, não é no seu campo defensivo. Porque quando você chama o time para jogar no seu campo de defesa, o time vai tentar criar e vai estar mais perto do seu gol. Então, a lógica é fazer isso longe, para evitar sustos. E nos acréscimos, o Botafogo dá uma falta de presente pro Águia, uma lambança do Ramon Baiano, que deu um golpe. Né, infelizmente. Ele parece que ele vamos aqui crucificar o Ramon, mas é mais um do sistema defensivo como um todo. Mas o Ramon como personagem principal, para mim, de 3 delas, né? Isso. E ele começou, fez uma lambança, ele não queria deixar o árbitro com dúvidas de que tinha sido falta, fez uma falta ali escandalosa. Na minha visão, o Wallace também peca no lance da falta, porque a bola parece que passa... Meio do gol, praticamente, né? Passa no meio dos braços dele, enfim. É algo que a gente vê e fica sem acreditar, mas é isso. Eles são representantes de um sistema defensivo que nas últimas temporadas a gente dizia, pô, se o Botafogo tivesse um atacante para botar a bola pro gol ali, estava feito. E não tinha esse atacante, mas tinha uma defesa sólida. Se a gente lembrar, os times do Gerson Guzmão eram sempre times que começavam ali arrumados lá atrás e o meio de campo construía, o ataque que não finalizava. Nesse Botafogo a gente vê meio que... só vencia de 1-0, né? Ou 0-0. Gol não sofria, não. Podia não vencer, mas... E não era goleada, mas ia construindo resultados, boas campanhas. E é aquela história, né? Defesa ganha campeonato. O Botafogo sempre se colocou como postulante aos títulos, apesar de também não ter vencido com o Gerson Guzmão, mas tinha um time mais sólido, que inspirava confiança para a torcida. A defesa não inspira confiança nenhuma, mesmo com 3 zagueiros, parece que é mais chance de errar, né? Com mais zagueiro em campo. E aí perde uma classificação que estava nas mãos, o Botafogo buscou um empate, estava com o resultado ali debaixo do braço, podia cozinhar o jogo, deixar... E, meu Deus do céu. Sabe o que é pior? Eu não sei, eu não consigo, eu me perco, porque eu assisti o jogo. De novo o Botafogo faz isso. Eu consegui assistir o jogo ontem, mais tarde dei uma olhadinha de novo em casa nos melhores momentos. É porque o Águia não é bom, com todo respeito ao Águia. Mas não é um time bom. É um fato, mas é mais organizado do que o Botafogo. E se a gente pegar o jogo do Botafogo com o São Paulo Cristal, a gente também viu um time mais organizado do que o do Botafogo. Isso também é um problema no trabalho de Francisco Diá. O Francisco Diá mudou, alterou o time lá para o segundo tempo, trouxe o Anderson, enfim, fez algumas modificações, tirou o Bismarck. O time ficou bem ofensivo, ficou bacana, ficou bom. Primeiros 12, 15 minutos, o Botafogo jogou muito bem. Colocou, como se diz aí na gíria popular, o Águia no bolso. Inclusive foi lá e empatou o jogo. E poderia ter tido um pouco Teve mais chance, perdeu gols, inclusive. Perdeu gol, né? Podia ter pressionado um pouco mais. Aí depois a gente vê que realmente chega ali nos 30, 30 e pouco, dá aquela coisa do, vamos esperar um pouquinho aqui, vamos se tranquilizar, porque tá bom o resultado. Aí já começa a aceitar essa pressão do Águia, que estava jogando com o apoio da torcida e que tinha organização. É isso, o trabalho também não evolui. Eu não tenho informação, mas a minha opinião é que o Francisco Diá não comanda o Botafogo contra o Nacional de Patos no próximo domingo, não desse fim de semana que a gente está começando agora nessa sexta-feira. No outro, no dia 12, eu acho que o Diá não comanda o Botafogo. Eu vi muita mensagem do torcedor e sei que o torcedor na rede social ontem estava com a cabeça pilhada, hoje não quer nem falar do Botafogo para não perder o final de semana. Mas você concorda com a tese? Eu digo uma tese porque eu vi muito nas redes sociais de que o Diá hoje é o menos culpado desse barco aí todo? Acho que sim, ele é um dos menos culpados, apesar de que, repito, o trabalho dele não surtiu efeito. Mas isso muito também porque eu acho que ele já perdeu ali o comando do vestiário. A gente vê o Batizoco, que é o auxiliar, muito mais ativo à beira do gramado, dando instruções. A gente viu que o Diá perdeu o único membro de comissão técnica que ele levou, foi demitido, ele não conseguiu segurar. Então, talvez o Diá já esteja ali, mas sem ter muito o que fazer. Ainda apostaram na permanência dele para tentar uma classificação e não mudar muito no ambiente antes no jogo decisivo,
Mas também acho que o trabalho dele não foi bom. Acho que ele não deveria ter sido trazido. Um projeto a curto prazo assim, trazer só para o paraibano, depois de um erro que foi trazer o Moisés Egert, um cara sem vitórias no currículo. O Botafogo podia ter mapeado melhor. Eu vou dizer aqui só para você. Eu tenho uma paixão, uma vontade, desejo do Botafogo um dia trazer o Thiago Carpini. Depois o pessoal de casa acompanha o Água Santa, que joga o Campeonato Paulista. E são muitos treinadores ali. Umas 4, 5 temporadas tem feito excelentes trabalhos lá no futebol paulista, no futebol muito, tecnicamente, bem superior ao nosso. Então, e ele já vai se colocando no patamar, Maurício, que vai ficar difícil do Botafogo trazer. Vai ficar difícil do Botafogo conseguir arcar com ele está indo para a segunda temporada com um trabalho muito bom lá na Série A do Campeonato Paulista. E esse ano o Água Santa é classificado para as quartas de finais já, com o Thiago Carpini à frente aí, junto do São Bernardo. São dois times que surpreenderam aí o futebol da região lá. Então o Thiago Carpini vai muito. João, vamos mudar um pouquinho de assunto. O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, anunciou na manhã desta sexta-feira os 23 convocados para o amistoso contra o Marrocos no dia 25 de março. O duelo acontece lá no estádio Ibn Battuta, na cidade de Tanger, no norte do país africano. Você está acompanhando ali a lista aí, que já tem um goleiro novidade, que é o Mikael, lá do Atlético Paranaense. Nos defensores ali nós temos aí uma novidade, o Robert. Você ouviu falar do Robert, cara? Jogador Robert Renan, que jogou pouco pelo Corinthians e foi pro Zenit. Isso. O Arthur do América Mineiro também. Arthur do América Mineiro, esse é outro lateral direito, esse cara aí. Viu? Reserva do América, mas que jogou com o Ramon na seleção sub-20. Ele conhece esses jogadores, começou a trazer. Acho bacana, nesse primeiro momento, ele começar a testar jogadores. Meio campo, outra novidade também, Rafael. Quer dizer, uma novidade que eu acho que demorou a chamar, né? Rafael Veiga, né? E o Rony também convocado para o ataque. E o Rony para o ataque, o Rony do Palmeiras. Acho interessante que esses caras tenham oportunidade, até porque para quando o técnico de fato efetivo chegar, a gente sabe que o Ramon está aí quebrando esse galho, fazendo uma transição para que venha alguém mais experiente. E ele deixou muito claro na coletiva hoje de que ele é o treinador da seleção sub-20. Acho muito por isso nós temos aí o Mikael, o Arthur e também o Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense, camisa 9. De um potencial enorme. Muito bom. Exatamente. E quando o técnico chegar, ele vai dizer, olha, professor, já testei esses caras aqui, eles já estão ambientados com a seleção, os números deles com a gente foram esses. Então já é um movimento interessante que o Ramon está fazendo de levar esses caras. Chamou o Richarlison. Richarlison tá mal no Tottenham. O pós-Copa do Richarlison O Antony tudo bem, tem jogado, o Manchester United tem feito uma grande temporada aí nesse início de ano, mas o Richarlison, será que não tinha... Dava para lugar para alguém, outro jogador? Eu não estou nem falando do Hulk, não estou nem cobrando do Hulk, mas por conta da idade, que eu acho que o Hulk acabou perdendo sua vez agora. Mas o Pedro, por exemplo, que para mim ainda é o melhor centroavante do futebol nacional. O Richarlison não está bem. O pós-Copa dele no Tottenham é muito ruim, não consegue fazer gol. Começa jogos, mas não consegue marcar. E quando é substituído, quem entra no lugar dele, como por exemplo o Son, o coreano, há 2 rodadas, entrou e fez gol no minuto seguinte. Então, ele já está ficando até com essa zica mesmo de não fazer gol. Claro, pela seleção ele foi muito bem, mas o momento do Richarlison não é bom. E o Gabriel Martinelli, do Arsenal, é o artilheiro do time na Premier League. O Arsenal é o líder e não foi convocado, né? Difícil. Teve torcedor até que comemorou, porque foca no campeonato inglês, que eles querem ser campeões. Que bom. Ei, obrigado pela parceria da semana. Valeu. Semana que vem a gente está aqui de volta, porque segunda-feira tem aí os melhores momentos, né? Tudo que aconteceu no Campeonato Nordeste do final de semana. O Campinense encara Ferroviário amanhã, 5h30 da tarde, lá no estádio Amigão. Apagou a Copa do Brasil, pagou a derrota para o Grêmio. Vamos agora focar na Copa Nordeste. O Campinense tem time, se jogar metade do que jogou contra o Grêmio, tenho certeza que vai avançar a segunda fase, viu, João? Tem futebol para isso. E o grupo está dizendo, vem, Campinense, passa, ele tem que fazer a parte dele e consegue passar sim. Que bom.